Então a tese do Spawn é, vamos fazer um modelo híbrido, onde eu consigo, com um clique, baixar e rodar o jogo incrementalmente, né? O download ele é incremental, dentro do browser, à medida que você vai jogando, e você tem a mesma experiência de jogar instantaneamente, só que com uma fração da infraestrutura e do custo. Meu servidor pode estar no AWS nos Estados Unidos, porque eu não tenho problema de latência, já que eu estou executando ele localmente. Eu sou muito mais parecido com o Netflix em termos de infraestrutura do que o Cloud Game do Xbox. E aí me parece que essa tese de uma plataforma de descoberta tá bem alinhado com a perspectiva de que a gente vai ter uma enxurrada de novos jogos, porque obviamente ficou mais fácil desenvolver, então se alguém tem uma ideia criativa, vai conseguir muito mais facilmente desenvolver e botar esse jogo disponível. E aí uma plataforma onde as pessoas querem experimentar coisas novas o tempo todo, parece ser uma plataforma com uma tese correta. O que tá acontecendo em termos de revolução, principalmente sob o ponto de vista desse impacto da IA no desenvolvimento? O impacto é evidente e é idêntico ao que a gente está vendo em outros lugares. A gente monitora isso, a gente tem a nossa publisher, né, Critical Leap, e a Critical Leap, a gente monitora todos os indicadores que a gente pode de jogos que a gente tem e jogos que a gente não tem. Então, quando o jogo começa a aparecer nos nossos indicadores de que esse aqui jogo aqui tá dando uma engrenada, tá dando uma engrenada, vamos falar com eles, vamos conversar com eles pra gente tentar trazer pra dentro. O Critical Leap tá com 5, 6 pessoas nessa equipe. Hoje tem toda a experiência, a bagagem deles para procurar os próximos conteúdos ou que a gente acha que vai ter engajamento, que é um bom jogo, que vale a pena a gente promover. Mas você tem um limite humano, né? O mercado tem falado da ideia de um unicórnio de uma pessoa só, né? O founder solitário de $1 bilhão. Certo. Você acha que isso também é uma realidade pra game? Um criador solo, um cara que usa IA profundamente a ponto de criar um game que seja de fato relevante, que consiga distribuir? Eu acho que é viável, até porque a gente já teve isso antes da IA em games. Durante décadas, desenvolver jogos era quase uma coisa artesanal. O código era difícil, as artes eram caras, precisavam de equipes grandes. E só quem tinha esses recursos era um estúdio. Mas isso mudou. O Fernando Campos cresceu dentro dessa indústria, viveu o pipeline inteiro, a dependência técnica pesada, os limites claros do que dava pra fazer. Uma pessoa com IA consegue hoje o que antes exigia um time de 20 pessoas. E o Fernando está vendo esse modelo virar do avesso em tempo real. Arte, código, comportamento de personagens, tudo isso cabendo num notebook. Acompanhe essa transformação de dentro, inclusive no que está sendo discutido na Gamescom no Latinoamérica. Nesse episódio, a conversa é direta. A IA está liberando criadores ou inundando o mercado de coisas genéricas. O diferencial agora é curadoria, atenção, ter algo real a dizer. As ferramentas ficaram baratas e a ideia ainda custa caro. Falamos sobre NPC que pensam, falamos de jogos que se adaptam ao jogador e o risco de depender demais das ferramentas que todo mundo usa. A barreira técnica caiu, a nova barreira é ser visto. E talvez seja aí a história onde fica interessante de verdade. A próxima revolução dos games provavelmente vai nascer de uma pessoa sozinha, com uma boa ideia e uma IA aberta no navegador. Respira, ajeita o fone e fica com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do Backlog Talks. Bate-papo, a gente conversa sobre tecnologia, IA e um monte de coisa nova. Hoje eu trouxe um grande amigo, um empreendedor que está no mercado de games, CEO da nuvem, da plataforma Nuvem, né? E vamos bater um papo sobre IA no game. O que tá mudando em games? O que tá mudando em IA para games? E o Fernando tem uma história muito legal pra gente escutar hoje aqui. Fernando, obrigado pela aceitar o convite e vir bater um papo com a gente. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui. Cara, me conta um pouquinho, Nuvem. Como é que começou essa história? Enfim, o que vocês fazem? Então, muita gente conhece a Nuvem como uma loja, né? E foi exatamente como a gente começou. Uma loja de games para jogos de PC, num mercado onde a pirataria dominava. Né? A gente percebeu que havia uma oportunidade, eu e meu sócio, Thiago Diniz, a gente começou a conversar e realmente viu que havia uma oportunidade ali grande de você atender esse mercado de uma maneira melhor. Né? A gente sempre teve aquela tese de que a melhor maneira de ganhar de pirataria é com serviço, né? Com uma qualidade melhor de serviço. E aí foi onde começou a Nuvem. Isso foi com que ano, mais ou menos? Isso foi em 2011. Tem tempo já, né? Quando a gente lançou a primeira versão. E desde então a gente veio expandindo, veio crescendo. A gente fez nossa carreira bootstrapped, né? A Nuvem foi 100% independente a vida inteira. Você tem uma história de investimento também, né? Também. Nessa época foi exatamente como eu conheci a Nuvem. Eu estava fazendo investimentos em startups, eu tinha uma company builder chamada Lab22. E aí, dos investimentos, surgiu uma indicação de que, olha, vai falar com esse cara porque ele está fazendo um negócio legal em games e a gente sabe que você adora games. E era o Thiago? Era o Thiago. O Thiago foi, inclusive, me encontrar no aeroporto. Eu estava indo para São Paulo e ele falou, cara, vou te encontrar onde você estiver, a gente tem que bater papo. E eu adoro games, monto meu PC desde que eu tenho 12, 13 anos de idade, então eu sempre gostei de jogar. E quando o Thiago chegou e a gente começou a conversar de games, a gente viu que ele tinha uma tese que era exatamente a mesma que a minha, né? De que a indústria ia se desenvolver muito, que havia espaço demais para desenvolver isso, e que o caminho que muita gente achava que os games iam seguir, que eram jogos de Facebook, etc., não eram exatamente o caminho onde a gente via a indústria crescer. E aí, poxa, daí deu
deu caldo, a gente conversou, sabe, pô, nos demos muito bem e desde então começamos a trabalhar juntos. Sempre começando com venda. Começamos com vendas, e-commerce, vendendo jogos dos publishers. Naquela época a gente tinha que implorar para os publishers, né, os publicadores de jogos, deixarem a gente vender os jogos. E pouco a pouco a gente começou a ganhar nome, ganhar peso e, obviamente, a empresa se expandiu para muito além da loja, né? Então, mas o foco era mais Brasil, América Latina? 100% como é que foi? Brasil no começo. No começo a gente só queria atender o mercado brasileiro, que não tinha nem preço local. A Steam não tinha preço local, não tinha pagamento em cartão local, você tinha que usar cartão internacional. Então, naquele momento, era atender aquele gap. E aí o que aconteceu foi que, muito rapidamente, a gente percebeu que o nosso cliente não era somente o jogador. Que, na verdade, o nosso cliente também era o publisher ou o estúdio de jogos que precisavam acessar o nosso mercado. Eles não sabiam como fazer isso, como é que faz marketing, como é que atinge a audiência local, como é que você fala com esse público. E aí a nuvem começou a se desenvolver como uma plataforma mais B2B2C. Né? Então, na prática, a gente criou toda a tecnologia dentro de casa para atender tanto a loja quanto o publisher. Então, várias das nossas ferramentas, antifraude interno, cross-border payments, automatização de preços, tudo isso foi feito dentro de casa para atender especificamente esse mercado de games. Que legal. E aí hoje vocês são o maior da América Latina? Eu acredito que somos entre os maiores. Né? A gente hoje atinge mais de 40 milhões de jogadores por mês e a gente tem crescido aí uma taxa de mais de 40% ao ano desde que a gente começou. E estamos aí agora numa pegada, né? Nos tornamos também publishers de jogos hoje em dia. Então hoje a gente pega... Então um estúdio que desenvolve os games pode procurar vocês para distribuir os games deles. Exatamente. Então você tem muito talento na América Latina e precisa de ajuda para ir mundo afora. De desenvolvimento mesmo. De desenvolvimento, de parceria, principalmente de go-to-market, né? O maior desafio é, cara, como é que eu chego nesse mercado? Como é que eu acho a minha audiência? Principalmente se não é um estúdio brasileiro, né? Exatamente. Porque o brasileiro ainda entende um pouco como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, conhece social media e tudo mais. Mesmo assim é muito difícil. Sim, imagino, sim. E aí a gente faz o caminho duplo, né? Então a gente criou esses relacionamentos mundialmente com os publishers, com parceiros de todos os lugares do mundo. A gente pega os jogos locais e leva para esses parceiros para nos ajudarem a levar para o resto do mundo. E o inverso também ocorre. Então você tem parceiros globais que precisam de ajuda na América Latina e aí o que a nuvem faz é ajudar esse cara a entrar no mercado aqui e operar localmente. Muito legal. E obviamente também ir para fora, né? Sem dúvida. Os dois lados. Mas eu sei que vocês também começou com venda, foi para publishing e agora vocês têm uma plataforma de game mesmo? Isso, como é que é? Isso. É um sonho antigo nosso. Desde 2015 a gente fala sobre como é que a gente pode entrar no passo final da indústria, né? Que é efetivamente onde você joga os jogos. E a gente tem uma tese de que, obviamente, a fricção, né? A dor de você conseguir jogar um jogo ainda existe. As pessoas acham que é super fácil apertar um botão, mas na verdade não é. Pelo menos quando você descobre um jogo lendo uma matéria, do momento que você descobriu esse jogo até você jogá-lo, você está falando aí de 20 cliques, 30 cliques, 3, 4 janelas diferentes. O processo ainda é lento. Significa que você vê muito menos jogos do que você poderia ver. Isso porque você não domina todo o passo a passo, né? Você não domina o ciclo todo o passo a inteiro. passo. Então você trouxe uma das etapas do ciclo que você não dominava, trouxe para dentro do teu ecossistema. E aí a gente lançou essa plataforma, tem menos de um ano, chamada Spawned. E aí essa plataforma basicamente é uma plataforma de descoberta. Você vai no site, você procura os jogos, vê os jogos que você gosta, com um clique você está jogando. Um demo. É um demo. A gente, por enquanto, está focando só em demos. A ideia é realmente levar a descoberta ao engajamento para que depois a gente consiga, né, eventualmente expandir para o conteúdo full. E aí você leva para a tua loja para fazer o ciclo loja, completo. Sem dúvida. Ou para os nossos jogos de publishing, que também é o que interessa também. E esse movimento que está tendo agora dos jogos em nuvem, né, com as GPUs na própria nuvem, como é que é? Me conta um pouquinho disso, porque eu apesar de ser de tecnologia, gosto de game, mas esses detalhes da indústria a gente não entende tão bem. O cloud gaming, né? O pessoal chama isso de cloud gaming e, na verdade, a gente está provavelmente no terceiro grande ciclo de tentativa de cloud gaming na indústria. A gente começou lá atrás, e acho que em 2012 você já tinha as primeiras, a OnLive, né? Era uma das primeiras que estavam lançando esse conceito de você jogar em nuvem e não precisar do hardware. Né? E a indústria, obviamente, afundou, fracassou. A Sony até comprou uma empresa. A infraestrutura não estava pronta. A infraestrutura, em tese, não estava pronta. E aí você teve outras tentativas, eu acho que depois de 2017, 2018, mais uma, e mais recentemente, 2, 3 anos atrás, o Google Stadia, a própria Amazon lançou o dela, até o Walmart falou que ia lançar o dela, porque todo mundo percebeu que era uma questão de infraestrutura. E a maioria fracassou. O Google já abandonou, a Amazon já abandonou, e o que sobrou basicamente são alguns players locais que ainda existem, né? A NVIDIA ainda apoia, porque obviamente ela suporta essa infraestrutura. O problema de cloud game, eu acho que assim, a gente tem que até se bobear, vai entrar num episódio inteiro só sobre isso. Mas
A grande verdade é que se subestimou o que significa fazer cloud gaming. Para o usuário final, para o jogador, é muito bom. Você vai clicar, vai jogar. Poxa, maravilhoso, não precisa ter o hardware. Você não precisa fazer um investimento do hardware, né? Pois é, mas alguém teve que fazer aquele investimento de hardware e o ganho de escala não é grande. Ou seja, a Microsoft, que é a Microsoft que faz Xbox, ela não paga metade do preço de uma GPU que você paga. A margem é muito pequena ali no hardware. E o que significa que o investimento que antes era do usuário final, que comprava o hardware, agora passou para a empresa. A manutenção que antes era do usuário passou para a empresa. A energia elétrica, que é cara para jogos de alta definição, né, para jogos AAA, né, esses jogos, passou para o outro lado. Então, tudo isso, refrigeração, todos esses custos que a gente nem pensava, passaram agora a ser centralizados em uma pessoa. E aí, o que você tem? Você tem um hardware poderoso que está rodando em nuvem. Esse hardware ele não pode ficar longe do usuário final. Então, você... latência, né? Exatamente. Se você está a mais ou menos 400 a 500 quilômetros, você mata o jogo. Tô vendo sua camiseta aí com ping. Olha aqui, ó. Super. Isso aqui é uma das coisas que o jogador mais odeia, é a latência. Então, o que acontece é isso. Você coloca esse servidor, ele não pode estar longe, o que significa que ele só atende aquela região. E aquela região, você tem que ter um hardware para cada jogador. Então, quando dá 7 horas da noite... Dedicado na hora que ele está jogando, tem que dedicar. Fila de espera. Tem gente que conseguiu, o próprio Google testou muito isso, de você dividir a GPU, só que isso funciona para jogos medianos. Entendi. Se você pega um Red Dead Redemption, um Crimson Desert, esses jogos mais novos, esquece, a GPU tem que ser tua, 100% sua. Você não tem como dividi-la. Então o que acontece, 7 horas da noite, todo mundo quer jogar, você tem fila. Entendi. 3 horas da manhã, aquele hardware está vazio, está sem fazer nada, porque você não consegue produzir nada, você não vai minerar Bitcoin com esse hardware mais, né? Então, o que acontece é que você faz um investimento boçal, que a cada 3, 4 anos ele tem que estar sendo substituído por coisas novas, porque todo mundo quer os jogos novos. E você tem que cobrar uma assinatura que, na verdade, obviamente ela cobre os seus custos, mas você tem um desincentivo, porque você não escala. Para cada novo usuário. Você pagar uma assinatura e ter que entrar numa fila é dureza, né? Você fica com raiva. Imagina, você vai ver Netflix na sua televisão. Pô, vamos ver, peraí, espera que tem 30 pessoas na sua frente para assistir. Você ia ficar com raiva, com ódio. Então, a gente sempre viu que a proposta de valor para o jogador final é maravilhosa. Mas o Unit Economics não funciona. E a gente está vendo vários casos aí de empresas. A gente é visitado, a gente já fez piloto de cloud game dentro da nuvem, já vendemos isso. A conta não fecha, o jogador não quer pagar a assinatura. Ou a assinatura tem que ser alta direito. Porque... Tem que ser alta para a conta fechar. Para puxar o hardware, né? E aí, quando a gente lançou o Spawn, a gente falou, poxa, vamos para o caminho híbrido. Porque a grande verdade, você pega todas as pesquisas de hardware, o hardware que hoje está na ponta, no usuário final, ele já é muito poderoso. Teu celular é extremamente poderoso. Olha os jogos que você roda no seu celular. Um computador, um PC de 5 anos atrás, ele roda jogos modernos. Então, o que acontece é que a barreira do hardware não é tão grande quanto as pessoas acham que é. Ela é grande no high-end, né? Porque é realmente bem caro, mas para jogar a grande maioria dos jogos não é. Exemplo. A minha GPU que eu jogo pessoalmente é uma RTX 3080. Já tem alguns anos aí. Já tem alguns anos. Eu jogo todos os jogos de última geração. Vou jogar no Ultra Definition em 4K? Não, mas tá bom, eu jogo em 1080. Eu consigo jogar o jogo com 60 FPS, então eu consigo jogar. Então existe esse mito de que você não vai mais conseguir jogar, você precisa do hardware de ponta. Não, não precisa. E aí o que a gente percebeu é o seguinte... Poxa, mas como é que eu entrego um jogo de maneira sem fricção para esse cara, sem forçar ele a instalar coisas, a instalar drivers, a atualizar, a garantir que o computador está configurado? Aí a gente falou, poxa, vamos para o browser. Como é que a gente faz para rodar isso pelo browser? Puxa, o browser não é capaz. O browser não tem acesso ao hardware como tinha antes. Na verdade, tem. Tem o WebGPU, né, agora, né? A WebGPU é uma das APIs. Você tem o WebAssembly, que agora está totalmente lançada, que permite você usar o poder da sua CPU completamente. Múltiplos núcleos, coisas que você não podia antes. Storage, memória, muitas das limitações que o browser tinha antes não existem mais. Então a gente começou a testar, desde 2019 a gente começou a testar esse projeto do Spawn interno, e a gente falou, cara, olha só que coisa linda que roda, olha os efeitos, olha os gráficos. Você fala assim, poxa, não está faltando nada, o que está faltando é um conteúdo que aposte nisso, é bom o suficiente. Pô, você tem filhos? Para 90% dos jogos. Seus filhos jogam o quê? Roblox. Pronto. Você vai me dizer que Roblox tem gráficos de última geração? Hoje em dia... Né? Numa 5090, né? Não precisa. A indústria mudou muito hoje em dia. O ganho incremental de gráficos hoje não impressiona tanto quanto antes, quando você saiu de um Atari para um Nintendo ou para um Super Nintendo. O ganho incremental é muito pequeno, de um PlayStation 4 para o 5. Então você vê jogos lindos, mas você vê jogos que, vamos lá, você olha o Red Dead Redemption de 2019 e você fala, olha, tão lindo quanto. Você percebe umas diferenças, mas não é mais o diferencial você ter o jogo mais lindo do mundo. Aliás, eu acabei de voltar da Gamescom em São Paulo, cada coisa mais linda que a outra. De desenvolvedores índios a desenvolvedores grandes. Então, você não precisa disso. E as pessoas acham que precisam. Então, a tese do Spawn é, vamos fazer um modelo híbrido, onde eu consigo
com um clique, baixar e rodar o jogo incrementalmente, né? O download ele é incremental. Dentro do browser, à medida que você vai jogando. E você tem a mesma experiência de jogar instantaneamente, só que com uma fração da infraestrutura e do custo. O meu servidor pode estar no AWS nos Estados Unidos, porque eu não tenho problema de latência, já que eu estou executando ele localmente. Eu sou muito mais parecido com o Netflix em termos de infraestrutura do que o Cloud Game do Xbox. Entendi. Eu estou usando os CDNs, que é mais do que o suficiente para poder distribuir esse conteúdo. Agora, quem tenta fazer cloud gaming e investir em GPU principalmente, acaba tendo um custo de oportunidade, né? Porque você pode usar aquilo ali para IA no Enterprise, ao invés de botar no game, que talvez tenha um ticket menor, não sei, imagino. Eu acho que é um bom ponto. Assim, uma das discussões que a gente tinha sobre cloud gaming, quando a gente testava, era justamente isso. Beleza, o que eu faço com o tempo ocioso desse hardware? Mineração de cripto não funciona mais, né? Você não tem vantagem nenhuma. A dificuldade técnica já não justifica. Já não justifica, e você tem hardwares muito mais especializados do que uma GPU da NVIDIA para fazer isso. Então, até pouco tempo atrás, você não tinha muita justificativa. Pode usar para escritório? Pode, mas 3 da manhã ninguém está trabalhando. Você, para necessidades com menos latência, beleza. Aí começou a usar para o segmento científico. Ok, tem algum uso, mas não é volumoso, não é grande. E aí o que você vê com IA é, olha, pode ser que isso aqui sirva para IA. E realmente você pode ter uso, né? Quem não tem condições de ter um hardware local forte, pode rodar até porque você pode muito facilmente programar um treinamento para rodar de madrugada. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você deixa os seus agentes rodando, você bota lá o OpenClaw para rodar nessas GPUs. O que acontece é assim, o uso existe, só que você está concorrendo com todo mundo que está fazendo hardware para rodar LLMs, que não necessariamente são dedicados a games, e às vezes com um serviço muito melhor do que o seu, que focou em games. Então você tem ganho de escala, o custo acaba, o preço acaba sendo melhor. Você acaba tendo o mesmo problema. E aí, poxa, LLMs evoluindo todo dia, né? Cada dia lança um modelo novo com menor uso, precisa de menos hardware, mais rápido, mais tokens por segundo. E a verdade é que, assim, pode ser que momentaneamente isso seja uma boa maneira de você justificar aquele hardware, mas eu acho bem difícil que isso se sustente no longo prazo. Então, a tua visão é de que Cloud Game não tem um futuro muito brilhante. Eu acho que o Cloud Game não vai escalar. Eu acho que o problema é isso. Cada novo jogador que está assinando é mais um hardware que você tem que investir, não escala. Enquanto um Cloud Game, um jogador de Cloud Game, tem estimativas que dizem que ele custa, um jogador, ele custa de 10 a 20 dólares por mês. Se ele é um jogador que joga um certo número de horas, que é a média de um jogador core, né? Um jogador que joga. Custa em geral quanto? A assinatura começa em 20, 25, 30, dependendo dos modelos mais altos. Apertada, né? Você até tem assinaturas mais baratas, mas todas elas têm limite de horas. E aí você vira pro gamer que tá lá amarradão jogando a partida dele e fala, acabaram suas horas. Olha o taxímetro batendo aqui, vem comprar mais horas. Ou entra na fila. Ou assiste propaganda, que também não fecha a conta. Então, são modelos que acabam sendo uma experiência tão pior do que o que o cara tem hoje. Vou comprar um Xbox logo e vou ficar aqui e não tem dor de cabeça, vou jogar à vontade. Vou comprar o meu Nintendo Switch e vou jogar à vontade. Não precisa nem ter o PC. Eventualmente todo mundo termina no PC. Se você é gamer, você vai terminar no PC, tá? Eu sou um PC gamer, então eu acabo tendo esse viés aqui. Mas é um pouco por aí. Eu acho que, infelizmente, para game, eu acho que o cloud gaming ele vai ficar limitado. Por exemplo, a Microsoft vai continuar bancando, a NVIDIA vai continuar bancando, mas ele nunca vai se tornar um substituto, pelo menos no curto prazo, até eles terem um breakthrough em termos de hardware, de execução, eles não vão conseguir realmente dominar o mercado. E é o que a gente está vendo acontecer com todos os serviços que fecham, né? Agora, a gente está vendo esse movimento todo da IA e a gente lá na software vê muito na questão do desenvolvimento, né? Como é que mudou o perfil do desenvolvimento de qualquer tipo de software? E, obviamente, game é um software, né? Sem dúvida. E aí me parece que essa tese de uma plataforma de descoberta está bem alinhado com a perspectiva de que a gente vai ter uma enxurrada de novos jogos, porque obviamente ficou mais fácil desenvolver, então se alguém tem uma ideia criativa, vai conseguir muito mais facilmente botar esse jogo, desenvolver e botar esse jogo disponível, e aí uma plataforma onde as pessoas querem experimentar coisas novas o tempo todo, parece ser uma plataforma com uma tese correta. E aí, o que você está vendo no mercado, aí já falando um pouco da parte mais dos estúdios, né? Da galera que desenvolve e tudo mais, né? O que está acontecendo em termos de revolução, principalmente sob o ponto de vista desse impacto da IA no desenvolvimento? O impacto é evidente e é idêntico ao que a gente está vendo em outros lugares. Existe uma certa resistência ainda em games, mas você já tem pesquisa, por exemplo, na GDC, que é a Game Developers Conference do ano passado. Eles divulgaram uma pesquisa, e isso estamos falando de março do ano passado. 1 em 3
em desenvolvedores de games, de estúdios, já usam IA ativamente para o seu dia a dia. 3? É. Eu acho que esse número é maior. Eu também ia comentar, eu acho até que é baixo, né? Eu acho Do ano passado? Isso. A gente teve um ponto de inflexão muito grande em novembro, dezembro do ano passado, com o lançamento do Opus 4.5, né? Isso. E a partir dali, realmente, o modelo ficou num nível absurdamente bom, a ponto de eu falar assim, bom, agora eu consigo, de fato, delegar uma tarefa de codificação para o agente, ao invés de eu codifico, o desenvolvedor codifica e tem um agente auxiliando, Sem né? dúvida. Teve essa mudança E aí, qualquer pesquisa antes disso já não é tão valiosa. Até porque... Aliás, qualquer coisa com mais de um mês hoje em dia, em termos já não de vale IA, mais. não vale. É. Mas o ponto é que, mesmo que o número seja maior, a gente ainda existem algumas pessoas na nossa indústria que ainda resistem um pouco por conta da questão do criativo, né? Quer dizer, o quanto você tirou o criativo da mão de artistas para usar uma IA que Mas você copia está ou falando que do replica. desenvolvimento de assets do game, De assets, do de look and arte, feel, de arte. música. Aham. Então existe ainda aí uma polêmica que está rodando na indústria que tem muita gente que resiste um pouco, é um pouco contra, porque acha que está roubando um pouco do conteúdo. É uma discussão difícil, porque realmente o artista ele é afetado, já que Sim. um desenvolvedor que antes contratava um artista, um designer, o que fosse, agora ele vai, aperta o botão lá, um prompt, e ele faz uma arte linda. Né? Mas o que a gente está vendo é que, na verdade, se você terceiriza as coisas para a IA em termos de criação, você também está terceirizando o gosto, né? E esse gosto com a IA tende a ser mediano. Né? O que você tende Então, eu tenho uma crença talvez um pouco positiva, um pouco otimista, de que, na verdade, os bons criadores vão continuar se sobressaltando. A IA é uma ferramenta para acelerar esse processo, para maximizar esse processo, mas o bom artista ele vai continuar tendo O design, o julgamento humano, né? Qual caminho ir. Exatamente, porque o que você está fazendo assim, a gente já estava com essa barreira em desenvolvimento de games caída, tá? Ela já tinha reduzido bastante. Nos últimos anos, as ferramentas de games ficaram muito mais baratas e acessíveis. Poxa, a Unreal, que é a principal engine, né, de desenvolvimento de jogos, ela também é usada para filmes. A Disney usa Unreal para fazer as séries de Star Wars. Tudo que você vê de fundo, de backdrop, é tudo Unreal. Exatamente. E essa mesma Unreal está disponível para um garoto de 15 anos baixar e usar. Você só vai pagar se você passar de certo patamar. Então, as ferramentas já estavam acessíveis, a quantidade de volume já estava crescendo, e a IA veio e jogou fogo. Mas hoje você consegue, por exemplo, usar um agente de codificação para desenvolver em Unreal, por exemplo? Unreal, se eu não me engano, eles não liberaram ainda, mas a Unity, que é a concorrente, já liberou. Você tem o 3JS, que é um framework que o pessoal usa para fazer jogos na web, que também já está sendo muito usado. Então, a maior parte dos casos de desenvolvimento de jogos com IA está sendo feito direto para o browser, porque é o que alimenta a tua tese de plataforma. Alimenta a tese, sem dúvida. Mas a verdade é que o gargalo de criação, a IA está resolvendo. Então, você está eliminando o gargalo de criação, mas você está indo agora para o gargalo de atenção, que já era um problema, e agora ele se tornou pior. Que é o mesmo problema que o size está sofrendo também, porque você vai ter uma enxurrada de size e aí o cara, né? Primeiro que ele pode fazer o próprio size, e segundo que... Exatamente. Porque eu vou ter uma opção enorme de aplicativo, size, enfim, software de maneira geral, né? Mas olha, o interessante é isso que você falou do size. Quando você vê o size feito pelo Lovable, quando você vê pelo Claude, pelo Quad Code ou qualquer outra, a aparência deles é muito parecida, né? Sim. Eles todos usam um look and feel muito parecido, a não ser que Todo você mundo realmente vá fundo. Exatamente. Para games não vai ser diferente. A IA foi treinada num conteúdo médio, né? Quer dizer, muito melhor do que a média antiga, né? Então agora realmente você vê uma qualidade muito superior, mas você ainda está na média. O que significa que, assim, quem realmente cria, quem realmente é bom nisso, ele vai se alavancar muito mais do que o cara genérico que usa um prompt. É o dilema da inovação, né? Uma coisa o americano tem uma expressão boa aqui, isso que é o novelty, né? É o novelty. O novelty, em geral, não vai sair da IA. A não ser que seja um novelty de uma combinação nova de informações que você tira uma coisa realmente inovadora. Mas eu acho que cabe ao humano essa capacidade de criar coisas absolutamente inovadoras. Uma coisa fantástica de pensar aqui, e que tem gente que gosta ou não dessa analogia, né? Foi o lançamento, a criação da fotografia no século XIX. Então, quando você criou a fotografia no século XIX, você teve uma polêmica enorme, porque a fotografia, ela muito facilmente substituía o artista que passou a vida inteira tentando fazer o porta-retrato. Mas o que aconteceu, o que eles viram foi o oposto. Porque o que você tinha com a fotografia, que era... Ela chegou para substituir o realismo, né? Que era todo mundo tinha que pintar o mais próximo possível da realidade. No momento que a fotografia surgiu, e você teve muita polêmica, muita perda de emprego, até que a indústria se adaptasse,
O que aconteceu foi o oposto. Você teve uma liberação na criatividade porque você não era mais obrigado a usar o estilo artístico que todo mundo usava, que era o realista. Uhum. E você podia ter um expressionismo, você teve diversos estilos movimentos que surgiram disso. E eu, sinceramente... Então a fotografia serviu como uma liberação dessa criatividade, né? Por que não acreditar que a IA não vai fazer o mesmo? A mesma internet, no final da década de 90, a gente vendo ali bombando e as pessoas falando que o comércio real ia acabar, que não ia ter mais lojas na rua. Pô, você lembra? Eu lembro bastante dessa discussão. Mas não chegou nem perto. Hoje, e-commerce nos Estados Unidos é o quê? 15% do total de comércio nos Estados Unidos. E as coisas, o Omnichannel linkou as coisas todas, sem dúvida. Né? Então, é óbvio que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Em geral, essas previsões mais catastróficas nunca se realizam, né? Sempre é um meio termo, até porque, se você pensar... É fácil pensar que uma coisa catastrófica vai acontecer se a situação se manter estável durante o tempo. Só que as pessoas mudam, o mercado muda, as pessoas se mexem, né? E aí isso muda o mercado de uma maneira geral. E faz com que seja diferente da previsão. A gente tem medo daquilo que a gente não vê, né? Então, nos games, né, os jogos de estratégia, você tem aquele negócio chamado Fog of War, já viu? Que é aquela que você tá vendo o mapa e você só vê em volta de você. E quando você vai andando, você vai abrindo o mapa. Cara, enquanto você não abrir um mapa, o que você acha que tem naquele escuro ali? Como é que eu vou me preparar para aquilo? Um exército gigante me esperando ali vai me amassar. E a verdade é que a gente normalmente exagera a nossa projeção, né? A gente normalmente tende a projetar algo muito pior. Eu acho que é o instintivo nosso. A gente tem que se preparar para o pior para... Caso não seja, beleza, é bônus, é melhor. Então, o que acontece, eu acho que é um pouco isso. A gente está com medo daquilo que a gente não conhece, mas, ao mesmo tempo, não posso negar que a gente vai ter um impacto duro no curto prazo. O que você está falando é que antes você precisava de uma série de recursos para desenvolver um game, um artista de música, um designer e tudo mais, o próprio desenvolvedor, e que, obviamente, você acaba tendo agora precisando de menos desses recursos. E aí você pode traduzir isso numa energia maior, talvez para o lado criativo, né? Ou seja, não precisa tanto codificar, não preciso tanto desenhar ou, enfim, criar uma ilustração, porque a IA me ajuda ou até substitui em muitos casos, mas isso libera as pessoas para pensar naquilo que é mais importante, que é o criativo, que é o bom julgamento humano. E aí que tá, não é só o bom criativo de maneira visual, né? A gente pensa muito nisso de arte, de mas visual. O conceito de um jogo, né? Um storytelling diferente, uma coisa qualquer. E esse é o negócio, a gente já produzia jogos ruins antes com ferramentas que a gente já tinha. A IA, ela só industrializou isso. Você vai ter jogos ruins em massa. Por quê? Porque o jogo não é só você ter um bom personagem, uma boa arte. Vai muito além disso. O gameplay loop que a gente chama, a mecânica, o engajamento, o enredo, o feedback visual, auditivo. Isso tudo é uma arte, um skill que é bem difícil de dominar, mesmo para quem tem experiência. E existe alguma IA hoje em dia mais especializada nisso? Em desenvolvimento para game? Você vê alguns layers usando, obviamente, Claude. Não tem nenhuma IA especializada em games, mas você tem alguns layers que estão começando a promover essa ideia de que eles criam esse processo todo da criação do game para você. Te ajudam a criar do início ao fim. Uma espécie de um framework. É um layer que usa, obviamente está rodando por cima das IAs, dos modelos principais. Mas você ainda não tem ninguém fazendo isso de maneira consistente. E ainda assim, né, o problema continua sendo o mesmo. Vamos dizer que você produz um jogo. Tem que ver se esse jogo é bom. Vamos dizer que o jogo é bom. Você agora precisa conseguir audiência. E agora a audiência é muito mais difícil. Porque tem muito jogo. Muito jogo. Muita gente, muito jogo, muita atenção brigando, não só de jogos. Continuam tendo as mesmas horas do dia para jogar. Exatamente. Então, o seu share of time, né? O pessoal gosta de usar share of wallet. O share of time agora é o principal. O share of attention talvez seja o mais importante, né? É o mais difícil. Então, assim, eu não estou preocupado nesse sentido, porque a grande verdade é que a gente simplesmente vai ter mais volume daquilo que a gente já estava vendo. E os bons vão se beneficiar. Aliás, uma coisa que a gente já conversou lá na nuvem, a gente conversa muito internamente, estuda alguns assuntos, né, nesse sentido, é que o pessoal fala assim, agora o indie, ele vai conseguir competir com o AAA, com um estúdio grande, com um publisher grande, de igual para igual. Não acho que é bem por aí. Por causa da distribuição. Não só da distribuição, tem muito mais do que isso. Por exemplo, você realmente tirou o trabalho braçal, você tirou o trabalho... o trabalho que é de no joy, né? Aquele trabalho que não traz felicidade para você focar no jogo. Mas a IP, por exemplo, é muito importante. Os contatos, a distribuição, não só a distribuição do ponto de vista online, mas quem te conhece, quem vai te ajudar, quais são as empresas que estão suportando esse seu lançamento, isso tudo faz diferença. Ou seja, eu consigo desenvolver um FIFA, mas eu nunca vou ter a FIFA. Você não vai ter a FIFA. Ajudando, né? Você não vai ter. Você vai, eu lancei um jogo de assassino, você não é um Assassin's Creed. Você vai lançar um platformer, né? Vai lá pulando de em cima dos cogumelos, mas não é um Mario. Então, assim, para você criar, você fazer com que as pessoas se importem com o seu personagem, com o seu conteúdo... É uma construção de marketing gigante, difícil, né?
E aí Com é muito que entra a investimento. comunidade. Aham. E aí é que entra a comunidade. Aí que entra todo esse caminho que eu falei que é a fricção. Né? Você conseguir levar um jogador do ponto que ele ouviu falar do seu jogo até ele se interessar e realmente abraçar o seu jogo a ponto de ele gastar dinheiro, é um processo longo que a IA ela pode ajudar a encurtar, mas ela não resolve. Então o que a gente tem agora, o que a gente está vendo é uma chuva de desenvolvedores, muitos bons, jogos bons, que falam, eu não consigo ganhar visibilidade. Um dado interessante, que eu não sei se você sabe, o Steam, né, que é a principal plataforma de PC no mundo hoje, jogos de PC no mundo, o Steam fatura o quê? Uns 12 bi de dólares hoje por ano. Tá? Lançaram 21 mil jogos ano passado. Nossa senhora. Só no Steam. Desses 21 mil jogos, mais de 80% não chegam a 100 reviews. E o review é um indicador muito forte do nível de interesse sobre um jogo. Você tem dois indicadores importantes na nossa indústria. O wishlist e o review. O wishlist indica a intenção de compra e o review indica efetivamente o engajamento, exatamente a qualidade do jogo, de quem efetivamente está jogando o seu jogo. 83%, mais de 83% não chegam a 100 reviews. Não é 100 mil, é 100, 100. Se você extrapolar isso para vendas, significa que esse cara vendeu provavelmente 1.000 unidades do jogo dele. Muito pouco, né? Muito pouco, não paga nem o desenvolvimento do jogo. Então, o problema é que era grande piora. Você tem basicamente seis grandes plataformas para você distribuir seus jogos no mundo hoje. Né? Xbox, PlayStation, Nintendo, Google, Apple e PC, você fala de Steam, talvez de Epic, mas Steam normalmente domina o PC. Essas 6 plataformas são plataformas passivas. E elas têm um propósito bem específico. O propósito principal dessas plataformas é jogar. Não é descobrir, não é comprar. Elas fazem tudo isso. Você descobriu um jogo novo lá no YouTube, de alguém fez um review, você vai lá no Steam para comprar o jogo. Exatamente. Você vai jogar. Você está lá para jogar. O tempo que você quer gastar no Steam é uma parte para jogar. Quando você fala de 21 mil jogos sendo lançados por ano no Steam especificamente, e quando você entra lá no Steam, você tem lá uma recomendação, né? Sim, uma coisa um pouco a ver com o que você gosta e tudo mais, Sem né? dúvida. Certamente tem uma IA ali na brincadeira. Então a IA começa a ter certamente já existia bem antes isso, de toda essa coisa da IA generativa, ChatGPT, etc. Principalmente modelos de machine learning para recomendação. Certamente a Steam já fazia isso, todo mundo fazia isso, a Apple faz isso, todo mundo faz isso. E a gente está vendo aqui um grande desafio dos estúdios de fazer distribuição. O que você vê em termos de uso de IA para facilitar a distribuição? É alguma coisa real ou não? Você tem uma indústria fechada? Enfim, como é que eu faço? Como é que o cara ele consegue botar o jogo dele lá no Steam lá facilmente? Mas não... Colocar o jogo no Steam é fácil. Você faz, paga, não é caro, acho que são $100 que você paga para cadastrar, para ter uma conta no Steam, poder botar o jogo no ar. O Steam faz uma avaliação rápida e bota ele no ar. Depois disso, é com você e o algoritmo do Steam que decide automaticamente se ele vai te expor ou não. E aí esses indicadores, né, de wishlist, de review... Só que isso é tudo muito concentrado. O Steam, a gente sabe, na prática, que os primeiros 30 dias do jogo são os que vão definir a história daquele jogo. Se em 30 dias ele não conseguir demonstrar engajamento, o algoritmo começa a depreciar bastante esse conteúdo e ele não aparece mais. Segundo, a maneira com que as pessoas escolhem jogar alguma coisa hoje, ela não vem pelo algoritmo. Claro que você joga um jogo que o algoritmo te mostra e se você perguntar para o ChatGPT que jogos eu deveria jogar, olha aqui o meu catálogo de jogos, ele vai te ajudar. Mas ninguém faz isso dessa maneira. Inclusive é por isso que você fica horas imagino com a sua esposa, vendo Netflix, tentando escolher o que vai ver agora. Né? E o Netflix tenta te ajudar nisso. No game, o principal fator que te leva a jogar é a comunidade. São outras pessoas. Ou é amigos... Que é uma coisa que acontece fora das plataformas. No Discord... Nenhuma plataforma tem esse layer de comunidade bem desenvolvido, ou principalmente esse layer de recomendação comunitária bem desenvolvido. Você tem reviews, você tem likes, você tem algumas ferramentas, mas a grande verdade é, você vai descobrir o próximo jogo que você vai jogar, provavelmente no Instagram, no TikTok, ou no X. Ou no YouTube. Ou no YouTube. O YouTube é muito forte, continua sendo muito forte. E essas plataformas, obviamente, não alcançam isso. Elas não atingem isso, nem focam nisso. Você chegar no Steam ou no próprio Xbox, você não tem uma ferramenta, eu quero promover meu jogo. Não tem isso. Não tem. Inclusive para os grandes. Paid advertising, por exemplo. Não tem. A gente trabalha com os maiores publishers do mundo, Square Enix, Bandai, Konami, Warner. Esse pessoal todo, mesmo eles não têm acesso a chegar para uma plataforma grande dessa e falar, eu quero que você bote meu jogo na frente. Eles é que decidem isso por conta própria. Então, assim, é engraçado que o final da história é que a visibilidade nas plataformas ela é inacessível. Você tem que ter mérito, obviamente, você tem que ser bom. Mas você falou esse negócio dos 30 dias aí, talvez seja
pessoal deve já desenvolver algum tipo de otimização para isso, né? A Tipo, gente hack e tudo monitora mais, isso, né? a gente monitora isso, a gente tem a nossa publisher, né, Critical Leap, Aham. e a Critical Leap, a gente monitora todos os indicadores que a gente pode de jogos que a gente tem e jogos que a gente não tem. Então, quando o jogo começa a aparecer nos nossos indicadores de que esse aqui jogo aqui Tá dando uma começando a dar engrenada. hype, tá dando uma engrenada, vamos falar com eles, vamos conversar com eles pra gente tentar trazer pra dentro. O mais cedo possível. Mas e isso a IA tá ajudando muito a gente. É. Né? A gente está desenvolvendo vários artefatos, vários sistemas internos, Uhum. justamente para essa inteligência. Para monitorar as Porque a plataformas. inteligência do time agora é escalável. Aham. Porque, poxa, você tem um time de, sei lá, a Critical Leap está com 5, 6 pessoas nessa equipe, e eles, hoje, têm toda a experiência, a bagagem deles para procurar os próximos conteúdos ou que a gente acha que vai ter engajamento, que é um bom jogo, que vale a pena a gente promover. Mas você tem um limite humano, né? Sim. E isso com a IA, obviamente, você vira a mesa completamente. É um desafio bem grande, né? Eu acho que esse desafio da distribuição, até se fala em termos de um novo mold ser a distribuição, né? Para tudo, né? Para software, tudo que é software. Games, obviamente, também. Porque realmente ficou tudo muito mais fácil de desenvolver, né? Ficam desafios aí para os sites e para os games. Tem uma frase de um cara da indústria de games muito respeitado, chamado Mitch Lasky, que foi VC também, e ele fala que o conteúdo cria audiência, a distribuição cria enterprise value. Uhum. E ele fala isso há anos, que é uma frase ótima, porque é muito verdade. Quer dizer, você pode conseguir, através de criar uma audiência, mas não necessariamente se criou um canal de distribuição. Então tem muita gente com audiência que não consegue distribuir, ou que não consegue gerar resultados, né? Inclusive a gente viu ano Monetiza passado, bem, né? a gente teve um problema muito grande, muita gente observou que os grandes influencers estavam tendo muita dificuldade em gerar ROI positivo para as suas marcas. E muitas deles perderam, assim... Como assim? Os influencers tendo próprias marcas, é isso? Não. Os influencers grandes, né, normalmente são os líderes de atenção e normalmente as marcas grandes todas pagam muito caro para ter essa visibilidade com eles. É um canal, né? É um canal. Só que, obviamente, o que eles começaram a perceber é que o ROI desses grandes influencers caiu vertiginosamente. Estou falando aí de, se não me engano, mais de 40% nos últimos anos. Ou seja, o real pago para um influencer grande não compensa tanto mais. É muito difícil. Mesmo o grande influencer que tem audiência não consegue ser um bom canal de distribuição. Então, o que a gente está vendo é que, inclusive, a gente tem feito muito isso na nuvem, é procurado influencers menores, creators menores. Uhum. Porque são pessoas que têm um nicho específico que eles atingiram muito bem e que realmente escutam ele. E que você soma a audiência de vários caras, você tem uma audiência relevante. A gente trabalha com mais de 200 na nuvem hoje. Legal. São caras que, poxa, a gente adora, são parceiros da nuvem, a gente faz o máximo para ajudar esses caras, dar jogo para eles. Uhum. É uma parceria muito, muito frutífera, muito boa. E também o influencer menor, ele tende a ser visto com mais autenticidade, que é o tema principal hoje em dia, né? Uhum. Se você não tem autenticidade, o público passa a não acreditar no que você está falando. Então, poxa, a 10ª marca de maquiagem que você bota na minha frente, eu já não acredito em você. Você está pegando o que te paga mais. Bota qualquer coisa na minha frente. Então, essa autenticidade acaba pesando e volto para o lado da comunidade mais uma vez. Quem sabe trabalhar a comunidade, quem sabe trabalhar esse Por causa da autenticidade das opiniões, né? Você é quem consegue a distribuição. É um algoritmo humano natural, né? No final da história E aí eu não sei até que ponto, a IA, obviamente, ela pode ajudar nisso, mas ela não deve conseguir substituir isso tão cedo. A gente falou um pouquinho sobre as mudanças que você está implantando lá na nuvem, desenvolvimento, sistemas e tudo isso que a IA está proporcionando. Eu vou fazer uma pergunta um pouco fora da temática game, mas como é que você está gerenciando isso tudo, essa mudança toda, e como é que você lida com as pessoas do time? Porque assim, lá na Soft a gente está passando por uma revolução, né? Em todos os detalhes, né? Desde a oferta comercial até o operacional, passando por sistemas de controle. Exatamente. E é uma loucura. Bacana, por um lado, loucura. Porque assim, a gente é empreendedor e gosta muito dessas coisas, mas por outro lado você tem um desafio, né? É enlouquecedor, porque eu sou um early adopter, desde que lançou o ChatGPT, eu já estava mexendo ali, early adopter, né? Se é que você pode dizer, estamos falando de 4 anos atrás, né? Mas eu sempre fui muito empolgado em usar AI, fazer meus experimentos, eu gosto muito de usar, eu tenho vários projetos que eu faço por fora, tenho meus hobbies, as coisas. Eu tenho um pouco de bagagem de desenvolvimento, então me ajuda um pouco mais a tentar não fazer tanto slop. Uhum. Mas mesmo assim, é um desafio porque você vê o risco que isso também traz. Então, o nosso CTO, o Rodrigo, é um cara super também amarradão em AI, está estudando, está integrando, está testando tudo que ele pode testar. A gente abriu o uso de AI para a empresa inteira, Cloud para a empresa inteira. A gente está fazendo, obviamente, muitos controles, mas a gente está vendo que
você tem que ir balizando, né? Então é como se você fosse como se diz, um pastor, né? Então você é um pastor, o pessoal está indo para tudo quanto é lado e você tem que ir balizando para garantir que você não gere risco para a empresa. Então, por exemplo, se a pessoa cria um sistema dentro da empresa, qual é a audiência? É o público ou é interno? Beleza, é interno. Você vai um pouco mais relaxado. Exatamente. Né? Você vai se preocupar tanto com segurança. Mas é pequeno, tudo bem, é interno, mas tem acesso a informações delicadas, então muda tudo. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, na nuvem a gente estimula o pessoal ao máximo possível. A gente tem um showcase, a gente tem... Na nuvem a gente faz um town hall todo mês, né? Todo mês a gente apresenta para todos os funcionários da empresa, abre os números, todo mundo sabe o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado. E agora a gente incluiu uma sessão de showcase de AI. Eu quero que você mostre o que você está fazendo. O objetivo não é o quantitativo. O objetivo é demonstrar o aprendizado para que os outros comecem a experimentar e se sintam confortáveis com isso. Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa nem ter o mesmo uso. Mas entender que a AI ela serve para potencializar o trabalho é o que é importante para a gente. Então a gente tem sistemas internos, a gente tem diversas coisas que a gente está fazendo, mas ainda está aquela coisa meio... Eu estou com medo de passar alguma coisa aqui no meio e, poxa, a gente enquanto criar um gestor, problema você diz. como gestor. Então o que a gente está falando não vamos proibir, mas vamos deixar muito claro que tudo tem que passar por uma revisão, por exemplo, de tech, do time de tech, de desenvolvimento, para poder ir para o ar. Então você perde um pouco de tempo, né? Eu mesmo fiz um sistema de testes de browser justamente para o Pond, né? Para as pessoas poderem testar o browser, ver se estão todos os settings, se está tudo certo no browser, se é capaz de jogar rodar os jogos. E eu tinha certeza que eu tinha feito da maneira mais limpa possível, totalmente front, sem banco de dados, Vibe code sem login, feeling. vibe code lindo. E obviamente peguei skill de segurança, skill de tudo que eu pude pegar para fazer aquele código ficar limpinho. Eu falei, olha, tá um brinco. Já rodei 80 vezes, não tem nada de errado aqui, não tem como ter nada de errado. Aí entreguei pro meu CTO, falei, vê se pro time dar uma verificada, como a gente combinou, vamos verificar o código e tudo mais. Aí, de cara, ele encontrou credencial sincada pro GitHub. Aí você fala, Fernando, aqui, ó, já pegou umas 8 coisas, o cara passou o dia inteiro consertando aqui vários problemas no código. E eu falei, quer dizer, isso é uma ótima prova de que vamos usar, mas vamos com cuidado. Você tem que ter os guardrails direitinho. Tem que ter guardrails, e aí é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando criar uma cultura de guardrails, onde a gente vai ajudar eles mesmos a se policiarem, então, poxa, deixar disponíveis as skills que ajudam eles a fazer as melhores práticas, que seguem os padrões da empresa, por exemplo, também, com código bem comentado, com tudo muito bem feitinho, devidamente comitado, né, tem um repositório bonitinho, gerenciado pela nossa equipe, né, esse repositório não pode ficar externo, com encontros pessoais ou coisa parecida. Claro. Então, a gente tem uma certa... A gente está criando isso aos poucos, para aprender, para chegar a um ponto onde, poxa, todo mundo vai se sentir seguro o suficiente para poder fazer o que quiser, mas a gente vai ter um processo, efetivamente, para canalizar esses desenvolvimentos de maneira mais segura. O interessante é que, assim, a discussão agora, lá dentro, é custo-benefício está compensando. Quer dizer, eu desenvolvi agora Vibe Code, uma solução interna na empresa, levei 3, 4, 5 dias para fazer. E agora eu tenho que tomar quantos dias da minha equipe de desenvolvimento para ela verificar e garantir que isso aí passa no nosso crivo de segurança. Essa tem sido uma tendência até bem recente, né? A ideia de que... Duas coisas. Primeiro, que a empresa, o seu time, construir as próprias skills acaba sendo uma certa propriedade intelectual, né? Sem dúvida. E uma vantagem competitiva. Se eu tenho skill melhores do que o meu concorrente, em tese, eu vou ser mais eficiente porque eu uso a IA de uma forma melhor. E a gente lá na Software tem construído diversas... toda semana sai uma skill especializada para alguma coisa. Legal. E aí você vai ter um compound, né, naquele negócio, né? Você vai virando um ganho exponencial ao longo do tempo. Então a gente tem essa postura de ir traduzindo tudo que a gente faz. O que antes eram playbooks, agora viram skills. Né? Para que a IA possa, de fato, fazer aquele trabalho para a gente. Mas um outro aspecto também interessante, isso obviamente tem mais a ver com o desenvolvimento, em relação principalmente a processo, como é que se dá essa cadeia, esse novo ciclo de desenvolvimento de software, que antes era uma coisa agile e tudo mais, e agora é uma coisa diferente. E a gente vê essa tendência do mercado começar a estimular que as empresas criem o seu próprio, o mercado chama de harness, né? O seu próprio processo. Né? Então, deixa eu especificar como eu quero que as coisas aconteçam dentro da minha empresa, para que a IA trabalhe dentro desse caminhozinho, dessas variações de caminhos pré-determinados, com seus guardrails bem definidos, para que eu consiga, de fato, fazer uma automação de produção de código sem que eu tenha tanto
demanda tanta etapas de humano tendo que olhar e validar e realmente passar, né? Se você consegue fazer esse ciclo dentro dos seus guarda-reios, ajustando os parafusos ao longo do tempo, com o tempo você vai chegar numa coisa que você, bom, eu confio o suficiente nisso aqui para tirar um pouco o peso da revisão humana naquilo ali. Obviamente que tem sistemas mais críticos, menos críticos, mas isso começa a ser mais verdade a partir de que a gente começa a desenvolver o nosso próprio harness. Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido lá? Estamos fazendo nesse sentido e naturalmente a gente vai chegar nesse ponto para todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que, volto a dizer, o que eu falei no momento uma dos maiores benefícios da IA é ela eliminar o no joy work. Né? Então, o trabalho sem felicidade, sem alegria, né? O trabalho que não é prazeroso, que é o trabalho braçal. Então, eu acho que é natural que a IA vai fazer isso. A gente está vendo aí o Mythos, que ainda não soltou, né? Como a capacidade deles de identificar bugs, de identificar erros. É natural que isso chegue num ponto de automação, de que, espero eu, que a gente chegue num ponto onde pego algo vibe coded, vou passar rapidamente para uma revisão pela própria IA e a interação humana com esse código vai ser mínima. E que ótimo, porque isso significa que ele vai poder focar em coisas muito maiores. Inclusive, esse desenvolvedor que está tendo que verificar código, esse cara agora vai estar liberado para trabalhar em projetos muito mais interessantes, tecnologias de ponta, muito superiores. Inclusive fazer projetos que antes a gente não conseguia fazer, seja por inviabilidade econômica ou inviabilidade técnica, né? Exatamente. E a gente está vendo os nossos desenvolvedores fazerem isso. Isso está fantástico ver os devs, porque a gente está dando corda para eles, falando, gente, pelo amor de Deus, usa. E eles estão trazendo umas ideias, umas coisas fantásticas. Fala, caramba, que legal isso. O cara, não, porque eu fiz isso, aquilo. Existe uma empolgação tão legal de ver que as pessoas estão falando, poxa, eu finalmente posso criar. Mas também tem a resistência, né? Você enxergou um pouco isso lá no teu time? E qual perfil de profissional que você enxergou mais isso, se é que você enxergou? Interessante. Eu acho que, assim, tem tipos de resistência, né, Fábio? Então, assim, você tem a resistência que é ideológica, que aí realmente é um problema. Você tem a resistência que é o ceticismo, que é natural, que é bem-vinda. E você tem desde que não seja muito prolongada, né? Exato. Aí você tem resistência intelectual que eu não vi acontecer na nuvem, infelizmente. Acredito que eu tenho pessoas boas, o time é muito bom. Mas a resistência ideológica ela é um pouco mais complexa, porque você entra numa discussão que não é o mérito da ferramenta. É uma discussão do que está por trás. Se as empresas são éticas, se aquele conteúdo realmente respeita a IP. E é uma discussão válida. Eu acho que assim, a gente não tem que fugir disso e falar, dane-se. Não. Desintermediação, desemprego. Desemprego, tudo isso é um impacto social que impacta todo mundo, vai impactar todo mundo. Por outro lado, você tem uma tecnologia com uma força avassaladora que ninguém consegue segurar, né? É melhor você se adaptar do que combatê-la, né? E a gente olha sempre o lado negativo, né? A gente esquece o lado positivo da medicina, do custo marginal de produção. Da própria segurança do software, vai ser muito mais seguro daqui a pouco. Então, assim, a quantidade de dor que você elimina com essas tecnologias também é grande, também é proporcionalmente grande. Então, a gente tem que. Isso é uma discussão mais profunda. Mas a gente, felizmente, teve muito pouco lá na nuvem, a gente viu muito pouco na empresa as pessoas resistindo por questão ideológica, e mais pelo ceticismo. E por que era o ceticismo? Porque, como as coisas já andam muito rápidas, eu falo assim, vamos fazer esse protótipo aqui no Lovable. A gente adora o Lovable lá. Para prototipar é uma ferramenta fantástica. Vamos prototipar isso no Lovable e, poxa, a gente corta um pedaço aqui. O cara, não, mas eu usei Lovable já. Você usou quando? Usei tem 3 meses. Aí você fala assim, cara, 3 meses, né? É pré-história da ferramenta. A ferramenta mudou. Se não foi no último mês, você já não conhece mais a ferramenta. E aí, essa quebra do ceticismo, porque eu tive uma experiência ruim, porque o ChatGPT alucinou com um dado meu. Hoje mesmo, eu estava vendo um contrato, que eu pedi para ele gerar uma prévia de um contrato, com 5.5, em Thinking Mode. Poxa, o ChatGPT direitinho. E ele me trouxe uma informação completamente errada de um outro thread que eu estava falando com ele, mesmo eu tendo pedido para ele não usar nenhuma outra fonte que não aquela que eu tinha passado para ele. E ele errou mesmo assim. Então, muita gente perde um pouco a fé quando vê esse tipo de erro acontecer. Só que não percebe que esse tipo de coisa muda muito rápido. Não, se você olhar a evolução do ChatGPT, ele, mesmo quando foi o 3, lá em 2022, final de 2022... ele já alucinava bastante, né? Ele inventava empresa. A primeira coisa que eu fiz assim, me faz uma lista de prospects aqui para eu ligar e tentar vender. Aí ele me mandou uma lista de prospects. Eu fui ver, as empresas não existiam. Ele inventou. Essa semana mesmo, geraram uma imagem que reflita a nuvem na América Latina. E aí botou a empresa, botou os seus fundadores, 3 pessoas lá que eu nunca ouvi falar. Ele inventou 3 fundadores para a nuvem que não existem. Mas eu achei engraçado isso, assim. Quer dizer, faz parte, entendeu? E você sabe trabalhar com isso e ela está evoluindo numa velocidade que a alucinação está diminuindo. Então, um dos fatores nesse processo de gestão da mudança que a IA está trazendo é justamente o acompanhamento, né? Como é que a gente acompanha essa loucura que toda semana
tem o melhor modelo de todos os tempos da última semana, né? Acabou para o Gemini agora. Acabou para o Gemini, aí depois acabou para o GPT, vira um ciclo, né? É porque agora é o script de AI que é usado para mídias sociais que todo mundo usa, né? Então, e ainda tem os chineses na história que volta e meia. Exatamente, aí vem o chinês e solta o modelo de graça, né? Uma loucura, uma loucura. A verdade é que não só em termos de modelo, mas também de ferramental, né? Tem muita coisa sendo construída. Eu tô em software há muitos anos, mais de 30 anos, e uma das coisas que a gente tem visto uma das revoluções que está acontecendo é a revolução open source. Sem dúvida. Porque assim, eu vou lá, o que acontece hoje em dia? Eu estou desenvolvendo alguma coisa, eu voltei a desenvolver, obviamente. Eu estava desenvolvendo uma ferramenta e eu precisava de uma outra ferramenta para testar um negócio que eu estava fazendo. Aí eu falei, abri outro projeto, criei uma ferramentinha pequenininha só para testar um negócio. Pum, legal a ferramenta, uma ferramenta útil para o desenvolvedor. Sim. Falei, pô, não vou botar isso aqui dentro de um silo, guardar isso aqui, vou botar esse troço open source. Então tá tudo virando open source, né? Até porque não tem mais por que cobrar. Exatamente. Software puro não tem mais como cobrar, né? Aliás, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque agora vem de novo, e aí volta para o humano. É engraçado isso, né? Que é o problema da curadoria dos repositórios. Sim. Só porque você tem um repositório com 15 mil estrelas, não quer dizer que aquele código é bom. Não quer dizer que aquilo foi validado, né? Inclusive com os skills. Então, assim, eu acho que é interessante isso, porque a gente invariavelmente ainda volta para a curadoria humana de alguma maneira, né? Para esse conteúdo que está sendo gerado por IA. Mas como é que vocês estão, assim, gerindo essa coisa da mudança, né? Do acompanhamento? Lá na software eu acabo servindo como o cara que está lá na frente, olhando todas as notícias o tempo inteiro para poder trazer as coisas. E, obviamente, eu faço meu filtro, né? Claro. Às vezes testo algumas coisas antes de levar para o time e tudo mais. Obviamente, o tempo não me permite testar tudo que eu vejo. Não dá muita coisa, é muita coisa. Mas vocês desenvolveram algum framework ou tá meio ainda perdido? Então, assim, eu gostaria de dizer que sim, mas a prática é que não. Então, a gente não tem... o guardrail seria o mundo ideal, né? Você tem um guardrail porque ele é contínuo. O que a gente tem hoje, não só na nuvem, que a gente vê em outras empresas, é que você tem o pastor mesmo. E o pastor não é imbatível. Alguma hora uma ovelha vai escapar. Para um lado, uma vaca sai para o outro. Então, assim... Ou seja, uma oportunidade que você deixou passar porque era algumas coisas vão passar. Espero que as que passem não sejam as mais graves. Ou que não passe por muito tempo, né? Que uma hora você volta aqui. Volta para cá. Não, e outra coisa, é um pouco isso também, né? Quer dizer, a gravidade de certas coisas, você tem que topar errar. Você tem que topar que o código de AI, seja ele feito por um desenvolvedor profissional ou mesmo um vibe coder por um não developer, você vai errar, vai acontecer alguma coisa. Não é só porque o cara é um developer que ele não erra. Não, e 100 anos já errava, né? Sem dúvida. Bug é um negócio natural do desenvolvimento de software, né? Faz parte do dia a dia. Não existe um software que não sai com bug, né? Agora, o que para mim é uma das maiores belezas desse processo é que é o seguinte, agora eu posso errar muitas vezes num curto prazo. Rápido, né? Que é bom, porque eu itero muito rápido. Então, faz erra. Eu não preciso esperar um ciclo completo de consertar aquele código para testar ele de novo. É muito rápido. Desde que não seja grave, eu acho que isso é fantástico, porque você evolui numa velocidade que você não conseguia fazer antes. Que é muito o que a AI está trazendo para todo mundo. Né? E aí você também faz com que todo mundo fique mais ou menos na média, porque está todo mundo tendo as mesmas ferramentas, né? Os mesmos modelos. Exatamente. E aí fica um desafio aí de diferenciação, né? A gente está evoluindo isso, eu não diria que a gente tem uma solução, eu acho que pouca gente tem uma solução. O que a gente está fazendo é tentar aprimorar esse modelo à medida que a gente vai aprendendo. Fernando, fala um pouquinho de futuro, cara. Opa. Da indústria de games especificamente, vamos voltar um pouquinho pro tema do game. Você acha que no mercado tem falado da ideia de um unicórnio de uma pessoa só, né? O founder solitário de $1 bilhão. Certo. O valuation, o faturamento. Já tem até uma outra empresa que entrou aí pro hall disso, né? Pelo menos em tese. Você acha que isso também é uma realidade para game? Um criador solo, um cara que usa IA profundamente a ponto de criar um game que seja de fato relevante, que consiga distribuir. Você acha que é viável isso? Eu acho que é viável, até porque a gente já teve isso antes da IA em games. Você tem games feitos por um cara ao longo de 4, 5 anos com ferramentas tradicionais e que explodiram como jogos enormes. Você tem o Braid, por exemplo, que é um developer que contratou um freela como artista somente para ajudar ele com a arte. Porque ele não sabia desenhar. E ele não sabia desenhar. E o resto todo ele fez sozinho. O jogo foi um sucesso, um fenômeno indie, né, que todo mundo conhece. Among Us, super famoso durante o Covid. 3 caras. Você tem agora aí... Então, assim, é natural que com IA isso se torne mais possível do que antes. Que você tenha um solo developer que faça um jogo fantástico. Principalmente porque eu acho que, falando de futuro, a gente está chegando no momento onde a tecnologia ela vai suplantar, por exemplo, as engines.
Hoje, você vai fazer um jogo, você precisa de uma engine. O que é a engine? Né? É todo aquele universo que calcula a física das coisas. Se uma bola quica, quão alto ela quica, como é que é essa matemática, né? Você não quer ter que fazer isso para cada jogo como era antes. Então a engine faz tudo isso para você. Se você tem uma animação, você não precisa criar um sistema de animação, já está embutido na engine. Só que quando você vai para IA, você consegue gerar essa experiência em tempo real sem precisar do cálculo. Porque a IA ela aprendeu com observação, né? Quer dizer, então você tem, a IA sabe como é que é uma bola quicar. Então ela gera essa imagem automaticamente, e o que a gente está vendo agora é justamente isso. O conteúdo sendo gerado em tempo real. Frames de um jogo sendo gerados em tempo real. O Google demonstrou isso recentemente. Com controle. Você bota o personagem com um prompt, cria um mundo... altamente intensivo de GPU. Altamente intensivo de GPU, por enquanto. Mas a verdade é que eu não precisei de uma engine compilando um jogo para chegar nessa cena. Eu saí direto para a imagem. Você está criando a imagem, entendi. É uma outra abordagem da criação daquele environment. Exatamente. Ambiente. Porque você salta todo esse processo de cálculo, de compilação, de criação daquele universo, que é semi-permanente, digamos assim, para uma IA que ela fala, olha, eu vou gerar a imagem direto. Eu não preciso gerar todo esse material. No final das contas, são frames, né? São frames. Então, se eu gerar 30 frames por segundo, eu tenho uma imagem em movimento controlável por mim. E a IA sabe que, se eu der um tiro, a arma vai explodir. Mínima, né? Exato. A gente vai chegar aí no modelo de holodeck, né? Eu acho que a gente está chegando muito próximo de alguns aspectos desse conceito do holodeck, do Star Trek, que eu gostava muito, sempre gostei muito, que é justamente essa questão de você criar um mundo virtual de maneira instantânea. A gente já está vendo isso, já tem várias startups que estão demonstrando isso, o próprio Google demonstrou isso. E esse conteúdo, ele já é interativo. Você já gera ele em tempo real e você já interage com ele em tempo real. Você já consegue andar por ele. Você consegue atirar e ter uma reação de uma bala saindo, né? Tudo de maneira criada pela IA automaticamente direto no frame. Não precisou a IA ter que passar por todo aquele processo anterior. Então, você vai chegar realmente a experiências que vão ser descritas diretamente por um usuário. E o cara vai falar, olha, eu quero um jogo medieval dessa maneira, cria para mim. E é um jogo não determinístico, né? Ele pode evoluir para qualquer coisa, né? Pode evoluir para qualquer coisa. O que me faz pensar, por exemplo, que da mesma forma que a gente está usando agentes para coisas de trabalho, né? Ou seja, deixa a gente rodando aí fazendo alguma coisa de madrugada, eu poderia ter uma espécie de um avatar no jogo que faz alguma coisa, alguma descoberta, ou navega naquele jogo, naquele ambiente que está sendo construído em tempo real, para que quando eu for jogar eu já tenha ali já está tudo pronto. Um buddy ali me acompanhando vai ser uma experiência criada para você. Sim. Ou seja, do seu gosto dentro daquilo que você gosta. Agora, a gente não pode esquecer que grande parte do mundo do videogame é uma experiência compartilhada. É um multiplayer, né? É o multiplayer, é eu jogar com outras pessoas. E às vezes eu jogar sozinho, mas eu poder discutir esse conteúdo com outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Porque o legal do game é que ele é muito diferente do conteúdo linear. Quando você pega uma série de Netflix, um filme, o que você assiste é o mesmo que eu assisto. Exatamente as mesmas cenas, os mesmos frames do início ao fim. A experiência que eu tenho com o game, ela pode ser completamente diferente da sua, mesmo sendo o mesmo jogo. Eu optei por fazer A, você optou por fazer B, você teve muito mais dificuldade do que eu, que achei uma maneira de fazer mais fácil. Tudo isso cria experiências únicas dentro do mesmo conteúdo que você vai levar para a comunidade para discutir. Então, a coisa mais comum nos games é você acabar numa comunidade discutindo. Poxa, eu sou viciado lá no jogo chamado Expedition 33, né? Clair Obscur, um jogo que foi o fenômeno do ano, ganhou todos os prêmios que você possa imaginar de videogame, eles ganharam. Todos. Cara, o jogo é fantástico. E, por meses depois de terminar o jogo, eu estava em comunidade discutindo com as pessoas o que era o futuro, o que era o lore, como é que eu tinha passado por certa fase, outros por outras partes. Então, o game tem essa dinâmica que é um pouco diferente do conteúdo linear. Isso, aliás, é um erro que muito comum a indústria faz. É falar, tudo que aconteceu na indústria de conteúdo linear vai acontecer em games igual. O esquema das seasons do Fortnite, né, por exemplo. Pois é. Acho que ressembla um pouco a história das séries, né? Lembra um pouco, sem dúvida. Tem uma similaridade, mas tem a diferença. Mais uma vez, o conteúdo interativo ele é muito mais extenso. Um filme, lifetime de um filme é o quê? 2 horas. Sim. Depois que você assistiu, você não vê de novo. A não ser que seja Star Wars, né? Aí você vê de novo várias vezes. Mas o lifetime de um filme ou de uma série é 1 hora, 2. Um lifetime de um jogo começa de 10 a 20 horas. Para você passar o conteúdo. Não é incomum você passar de 100 horas em um mesmo jogo. Um Fortnite tá, 8, 10 anos. E você tem gente que continua jogando. Porque o conteúdo vai renovando. Vai renovando, exatamente. Você tem que ter... Mas nessa ideia de uma coisa que vai sendo construída em tempo real, torna fantástico. Isso... Daqui a pouco as pessoas estão jogando 24 horas por dia, né? E você me deu um exemplo legal. Você falou, por exemplo, da GPU, né? Poxa, o consumo da GPU é muito caro, muito pesado, né? Fazer essas cenas.
E aí você tem uma tecnologia que não é nem nova, mas que agora está sendo usada muito com IA, que é os Gaussian Splats. Os Gaussian Splats é uma maneira nova de você desenhar um ambiente 3D com splats, que são basicamente pontos, né? E que você consegue desenhar cenários extremamente detalhados de alta definição, nos quais você pode navegar dentro do browser. Com hardware super fraco. Você não precisa de processamento local alto para isso. E aí o que inclusive as engines estão trabalhando nisso, é falando, olha, como é que eu gero o conteúdo via Gaussian Splat, ao invés de gerar ele da maneira tradicional, com polígonos, com toda aquela matemática tradicional. E isso é o outro salto que a gente está vendo acontecer nesse momento. Você já tem Gaussian Splats animados. Inclusive, você deve ter visto alguns exemplos, onde você está vendo uma câmera ao vivo filmando um cara e você tem liberdade de rodar em volta dele à vontade enquanto ele está falando. Isso usa Gaussian Splats também. É a mesma tecnologia, porque é tão fidedigno que você consegue gerar ali, e com essa liberdade gráfica de você girar ao redor. Imagina, você está numa quadra assistindo um jogo de basquete, você está onde você quiser. Você tá, não é ângulos definidos, você está aonde você quiser. Se você quiser estar embaixo da cesta, você vai estar lá. Então, isso já está acontecendo, já tem empresas começando a vender. Ainda está na fronteira, imagino. Eu vou te dizer que eu não duvidaria que em menos de um ano isso seja um produto esteja disponível, comece a estar disponível. Já tem alguns canais de televisão, transmissão esportiva começando a testar. A tecnologia já chegou. Não há nada ainda tecnologicamente que impeça essa transmissão em 4D, 3D. Eles estão tentando usar nomes marqueteiros que permita você fazer isso. Isso já existe. É só uma questão de isso atingir a massa. Como é que você vai entregar isso? Vai ser na tela do celular? É muito pequenininho? Ou você vai para uma tela maior? Na televisão? Como é que controla isso uma televisão que não tem tanto processamento? Né? Então, essas discussões ainda acontecem. Mas isso promete ser uma revolução na indústria uma revolução, completamente. Inclusive, um baita desafio para os estúdios, né? Que vão ter que se adaptar na forma de criar os seus jogos. Se bem que a IA vai também facilitar isso, né? Sem dúvida. Tudo isso está sendo facilitado. Você pega hoje, você cria um Gaussian Splat, você abre o Gaussian Splat com o seu Claude, pede para ele abrir no browser para você, colocar uma foto sua, né, em tempo real ali, ele vai fazer, você já faz. Então, assim, a revolução já chegou, não é que está chegando. É só uma questão de massificar agora, porque ainda tem muita gente que não percebeu isso ainda. Legal. Fernando, chegando já aqui no finalzinho do nosso bate-papo, eu gosto sempre de fechar o Backlog Talks com uma pergunta, né? O que está no teu backlog, né? Quais são os planos para a nuvem aí nos próximos meses? Se é que dá para a gente olhar tanto para frente assim. Não, só meses mesmo. Nos próximos meses, o que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma transformação grande dentro da empresa. Engraçado que esse ano foi o ano que a principal meta da empresa é ganho de eficiência e eliminar barreiras. Tá? O que a gente falou, tem soft e hard barriers. A gente falou, esse ano a gente vai focar nisso. A gente vai remover as barreiras que impedem a gente de crescer e de fazer o que a gente quer fazer. E coincidentemente, obviamente, com AI, isso está sendo acontecido. Então, múltiplos sistemas antigos, muita tecnologia antiga a gente está atualizando, a gente está resolvendo problemas internos, de processos, coisas todas que vão permitir que a gente expanda globalmente. Nosso foco é a expansão global, o Spawn já nasceu global, a Critical Leap já opera globalmente, só a nuvem, que como loja opera América Latina, a loja da nuvem, mas que também a gente pretende expandir agora globalmente. Então, os próximos meses é arrumar a casa e deixar isso pronto para a gente poder decolar aí para os próximos anos. Maravilha. Qual a stack que você está usando hoje, assim, em termos de IA? Cara, é bastante coisa, você tá? Você é mais Anthropic ou OpenAI? Então, ou Gemini? Eu combino as duas, porque, por exemplo, esse fim de semana eu bati no limite umas 3 vezes. E aí não só bati no meu limite, como bati no limite da empresa. Eu acho que foi culpa minha. E aí fala lá, your admin was informed que eu bati no limite do Claude. Então, obviamente, eu estava usando muito o Opus, porque eu queria experimentar o Opus, não precisava. Mas eu estou usando o Claude, principalmente para quando o tema é mais profundo, quando eu quero alguma coisa um pouco mais profunda. E ChatGPT eu uso constantemente como uma ferramenta workhorse do dia a dia. Aí você vai para um Gemini para usar, principalmente Nano Banana, para geração de imagem. Eu ainda gosto do Nano Banana, eu acho boa. Estou usando o Kling para geração de vídeo, eu estou achando o Kling fantástico. Não pela qualidade do vídeo em si, que outros produzem, Seedance, etc., mas pelas ferramentas do Kling. O Kling te dá umas ferramentas muito legais de edição de vídeo, de criação de vídeos, de consistência nos vídeos, por exemplo, que eu estou adorando. Então essas estão sendo as principais. Grok eu uso no carro, mais para me divertir e bater papo. Ele é mais fanfarrão, né? Ele é mais fanfarrão, ele fala bobagem. E no carro, não sei se você sabe, você tem lá o modo unhinged, né? Que ele não tem papa na língua. Então ele te xinga, ele te sacaneia, ele faz piada. É uma coisa bem, bem engraçado.
Então, essas são as principais que eu estou usando, mas a gente está dando muita liberdade. Eu uso muito Lovable para fazer protótipo. Protótipo, né? Das ferramentas de protótipo, acho que não só prototipar, você pode fazer produtos efetivos. Eu acho o Lovable ele muito consistente. Ele te entrega um resultado, parece que ele lê a sua mente. Mais do que eu fazer direto com o Claude Code. Mais do que e obviamente, ele está usando o Opus por trás, está usando o Claude por trás, mas a qualidade do output do Lovable para mim tem surpreendido mais do que eu fazer direto com Claude ou com Cursor. Eu adorava Cursor, ainda gosto, eu acho que eles evoluíram passou por uma muito. Mudança grande agora, né? Estão focando mais pro Harness agora. Exatamente. Saíram da coisa da IDE. Exatamente. E aí agora tá indo para Harness, para gestão de agentes e tudo mais. Eu tenho que voltar a usar, mas assim, eu acho que é muito bom. Eu acho que o Cursor está fazendo um pouco o que o Perplexity fez, né? Então, de orquestrar múltiplas AIs de uma maneira mais inteligente. Né? Então, e tem falado que o Perplexity Computer tá incrível, né? Tá incrível. Só que é caro, né? Esse é que é o problema. O modelo de crédito dele não me parece muito favorável. Acaba muito rápido. É pior do que o Claude, do que a Anthropic, né? Então, eu preferi, como agente, eu instalei meu VPS e estou rodando Hermes, ao invés de OpenClaw, estou usando Hermes. Que migrou para o Hermes. E para o VPS com Hermes eu tenho muito mais liberdade, porque eu pluguei o Hermes no Open Router, e aí, poxa, eu tenho um pouco mais de eficiência, digamos assim. Mas é muita experimentação. Eu ainda não estou confiando boa parte da minha vida nele, mas todo mundo está fazendo isso aí. Eu tenho os dois lá, eu tenho o OpenClaw e o Hermes também. Fico experimentando o que você está preferindo? O Hermes, ultimamente. Acho que ele veio um pouquinho mais out of the box, um pouquinho mais preparado. Eu concordo. Mas o OpenClaw está evoluindo muito rápido também, né? Tá. E isso é outra coisa interessante, que eu acho que o Perplexity Computer se propõe a ser isso, né? E o Cowork também. No nível organização, a gente tem usado mais o Cowork. Mais o Cowork. Mais o Cowork. Eu gosto Porque, muito sim, você já entrega uma conta do Cloud para todo mundo, o cara já tem o Code, já tem o Cloud AI ali para fazer chat e tem o Cowork já embutido lá. O Cloud Design também, como fiz algumas Cloud experiências Design recentes. Fantástico, né? Muito legal. Muito legal. Realmente a qualidade do que está saindo é impressionante, porque você assim, não, vai ficar bom, mas não vai ficar tão bom. Aí você olha, não, ficou muito bom. Nesse ponto, a gente deu uma migrada de OpenAI para Anthropic, de maneira geral. O principal ferramenta da empresa é o Cloud, é a Anthropic. A gente está usando, eu acho que é o Enterprise, né? Que você bota todo mundo e, obviamente, limita os créditos. E a gente fez um rollout interessante, onde a gente foi fazendo um rollout opt-in. Então, a gente começou pelas pessoas mais empolgadas, que já estavam usando e queriam mais. A partir daí, a gente começou a descer para outras pessoas que começaram a observar essa galera usando. Falou, eu também quero. Mas a gente fez um processo bem direcionado. Tá bom, pede para o seu diretor para ver se ele te indica. A gente criou realmente uma escassez proposital para o time poder, aos poucos, realmente, se dedicar a entender aquilo ali. E só para você receber o Claude, você é obrigado a fazer os cursos da Anthropic. Aqueles 3 cursinhos lá, 3, 4 certificados. Porque é uma ótima maneira do cara já partir de um bom ponto. Sim. Sabendo fazer prompts, sabendo usar ela direito, sabendo escolher modelos, esse tipo de coisa. Então, funcionou muito bem e a gente chegou a tal ponto que assim, todo mundo começou a pedir, todo mundo quer. E agora eu acho que a gente está com a adoção de 100% da empresa já. Ou seja, aquela coisa da fluência de IA já está disseminada, todo mundo tem influência. E o pessoal está sendo estimulado a se ajudar. Né? Amanhã mesmo eu vou fazer a gente vai ter um evento da nossa empresa onde vai ter exercício de AI, onde o pessoal vai ter 2 horas, eles não sabem disso. Né? Eu estou imaginando que esse episódio vai sair depois. Vai ser quarta-feira o exercício. Eles vão ter 1h30 para lançar uma campanha da nuvem com landing page, projeção de resultados. Eles têm 1h30 para fazer estudo usando AI a partir de um contrato de uma empresa coreana que vem em coreano, com termos misturados com e-mail. Então a gente fez uma salada que não é resolvível se não tiver usando AI. Hipotético ou não? Um contrato real? É hipotético. Hipotético. Mas a gente tentou aproximar ele o mais próximo possível do mundo real. E aí eles vão ter o time, são times multidisciplinares que tem que resolver isso em 1h30. Fantástico, Fernando. Muito bom. Adorei o papo. Sempre bom conhecer um pouquinho mais da tua indústria. Ótimo aí. Também, adorei também. Eu sempre fui do lado do consumidor, né? Nunca do lado do desenvolvedor, então é legal, acho que tá um pouquinho da tua história. Obrigado legal, aí pela. Cara, obrigado pelo convite. Prazer estar aí contigo. Daqui a pouco a gente faz um update daqui a um ano, ver o que vamos mudou. ver. Exatamente. Maravilha, Fernando. Obrigado. Valeu, obrigado.